Comprei esta caixa de guachezinho há cerca de 1 mês e meio e, tal como vos mostrei num tutorial, eu, para reservar as cores, para as manter sempre limpas, coloquei estas 18 cores num prato, numa palete. Este prato esteve ao ar livre, sem qualquer proteção, durante este mês e meio. Agora, se quiseres ver como é que eu reativo as cores e qual é o resultado da aplicação destas cores numa pintura de uma figura humana, tens que ver este tutorial. Vamos a isso. Okay, vou fazer então uma figura feminina muito simples. É apenas uma base para testar os guaches IMI um mês depois de os abrir. Quando eu faço um desenho, coloco sempre as principais proporções do corpo, utilizando como medida padrão a cabeça. Assim é muito mais fácil colocar os braços e marco de forma simples os seios, as pernas, considerando sempre as proporções base. Desenho também os elementos da face, o pescoço, a linha central para alinhar o centro dos olhos, nariz, etc. Como sempre. Assinalo aqui o vestido e depois o volume do cabelo. E, antes de pintar, ponho aqui um sorriso. Para reativar as tintas, borrifo todas as tintas com água. Foi uma borrifadela bastante boa. Toda a superfície do prato ficou molhada. Vamos ver o que acontece com as tintas. Vou misturar duas cores para obter um tom de pele para a cara. Esta mistura de água com as tintas foi filmada em tempo real, sem cortes ou qualquer speed time. Sem esperar, vou então utilizar de imediato os pigmentos, que dilui apenas com esta água borrifada. Para já, está fantástico. Vou juntar mais água à mistura porque quero uma primeira camada bastante leve. Seja com o guache ou com a aguarela, eu recomendo sempre que pintem do claro para o escuro e do mais aguado para o mais denso. Com esta mistura, assinalo a sombra da pele, cara, braços e pernas, de forma muito simples. Para o vestido, vou utilizar este verde. Eu gosto de verde. Agora estou a verificar também se é fácil pintar com esta cor, porque algumas cores mudam a sua dinâmica. Estou impressionado com a facilidade com que reativei as cores um mês depois. Ainda com o primeiro tom de pele úmido, vou acrescentar um pigmento de cor mais escura para definir melhor a zona das sombras, sobretudo na cara. Para o cabelo, vou evitar o preto, criando um tom intermédio com base na cor castanha. Estou prestes a terminar esta primeira sessão. Vou escolher um tom mais claro, com mais água, para aplicar no lado que reflete mais luz, o lado iluminado da cara, dos braços e das pernas. Posso considerar que estou a pintar os meios tons, deixando algumas zonas em branco para intuir as altas luzes ou reflexos. E tal como acentuei as sombras da pele, vou fazer o mesmo para o vestido, acrescentando um pigmento de verde mais escuro ou com menos água nas zonas que considero as de maior sombra. É apenas para dar uma primeira noção sobre o volume da figura. Vou deixar secar antes de aplicar a segunda camada. Mas independentemente do que vier a acontecer, esta primeira fase deixou-me convencido quanto à facilidade de utilização das cores um mês depois de estarem completamente ao ar livre. Vou limpar o centro do prato e esperar um pouco para voltar ao desenho. Podia não fazer isto, mas assim garanto que as próximas misturas ficam mais limpas. Aqui estamos, um dia depois, para voltar ao desenho. Borrifo novamente as tintas, tal como tinha feito no dia anterior. Eu podia reativar com um pincel apenas as cores que estava a pensar utilizar, mas não faz mal nenhum umedecer todas as cores na nossa palete, ou melhor, no nosso prato. O que vamos testar nesta sessão é a forma como funciona o guache em cima da camada já pintada. Com os guaches, vamos obter mais opacidade na pintura dos detalhes. No guache, a opacidade é superior à da aguarela. Isto faz com que chegue mais rapidamente ao resultado final, ou seja, não preciso pintar tantas camadas como na aguarela para chegar aos tons mais escuros. Posso acentuar sombras e pormenores da cara, sabendo que, logo nesta segunda fase, consigo estar mais próximo do nível desejado. Ainda que saiba que as cores escuras ficam mais claras depois de secar, mas esse fenómeno é menos sentido no guache do que na aguarela. A opacidade é a característica que mais distingue o guache, sendo essa a diferença mais evidente na utilização do guache branco, que pode ser aplicado sobre a camada seca para realçar reflexos, abrir brancos, aclarar zonas ou corrigir erros. Para conseguir maior opacidade, vamos utilizar um pincel com pouca água e recolher a quantidade de pigmento que precisamos.
como estou a fazer agora, com a cor branca para abrir uma zona de luz no nariz e nas faces. Esta opacidade pode ser ainda maximizada se utilizarem a cor diretamente do cubinho, onde encontras a maior densidade de pigmentos. Como sempre, nos meus vídeos, não estou preocupado em mostrar um desenho bonito. Centro-me no tema do tutorial, que neste caso é mostrar como é que os guaches Zimi se podem utilizar depois de manter as cores, mas ao ar livre. No primeiro tutorial desta série, que dediquei à IMI, mostro como começar. E no segundo, mostrei como manter as cores sempre limpas dentro dos cubos. Se quiserem saber mais, deixo os links de acesso a esses tutoriais em baixo na descrição. Esta forma de utilizar os guaches permite controlar melhor a pintura e permite corrigir algum erro na cor de forma muito mais simples, como vos mostrei no vídeo número 2. No final de cada sessão, posso limpar ou não a zona da palete onde realizei as misturas. Se mantiver as misturas sem limpar, consigo aproveitar os pigmentos das misturas já efetuadas, mas vai introduzir algum ruído ou sujidade nas próximas misturas. A decisão é vossa. Em termos de conclusão, as tintas IMI passaram com distinção os testes que fiz até agora nos 3 tutoriais. E por isso não posso deixar de recomendar que experimentem as tintas IMI. Ou melhor, mais do que experimentar, recomendo que comprem e utilizem as tintas IMI para os vossos esboços, para os vossos testes de pintura, uma vez que a qualidade e versatilidade obtida estão muito acima do preço. Podem utilizar para fazer esboços de moda, pintando rapidamente com muita água, como a aguarela, ou fazer estudos mais elaborados utilizando mais pigmento. São os guaches mais baratos, mas o nível de qualidade é bastante elevado. Quanto à utilização em obras definitivas, mais elaboradas, a minha pouca experiência com guache e a minha consciência não me permite dar-vos uma opinião válida. Não tenho qualquer autoridade para o fazer. Mas, para o uso diário, em muitas situações, será uma excelente alternativa. No próximo vídeo a publicar sobre os guaches IMI, vou dar uma dica para retirar ainda mais proveito destes guaches em mais situações. Por isso, subscreve o canal e ativa o sininho das notificações. Se gostaste deste vídeo, dá um like e não te esqueças, vê este tutorial onde eu te vou dar uma visão surpreendente sobre os guaches IMI. Eu estou no YouTube com mais de 150 vídeos para ajudar as pessoas que querem aprender a desenhar e a pintar, despertando curiosidade, explicando a razão das coisas e levantando dúvidas que te façam pensar. Eu não te mostro o meu estilo, eu ajudo-te a descobrir o teu. Obrigado.